Olá, meus amores, bom dia. Tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje nossa aulinha será de história. Nós vamos falar aí sobre os fluxos de população. Então, como é que surgiu a nossa população brasileira? Nós sabemos que os imigrantes vieram de longe, né? Da Itália, da Espanha, da África. Então, vieram colonizar o nosso país. Passar um tempo, houve aí esse processo, né? Os fluxos de população. Então, nós vamos aí entender um pouquinho sobre esse processo. Diversos fatores fazem com que as pessoas se desloquem de um lugar para o outro num processo chamado fluxo migratório. Então, diversas pessoas se deslocam. Quando a gente não está ou não se acostuma a um determinado local, a tendência é a gente migrar para outro lugar, não é? E morar em outro lugar. Por exemplo, tem pessoas que não se adaptam à nossa região, aos nossos costumes. Então, o que é que elas fazem? Elas migram, elas vão para outra cidade. Então, isso também aconteceu há anos e anos atrás. As pessoas que vêm de outros municípios ou de outros estados são chamados de migrantes. Então, se você vem de outro município ou de outro estado morar aqui na nossa cidade, essas pessoas são chamadas de migrantes. Por que migrantes? Porque eles migraram do mesmo país, só que moravam em outra cidade ou em outro estado. Então, hoje estão morando aqui, na nossa cidade, tá certo? Então, página 386 para a gente continuar aí a nossa atividade. Alguns motivos dessa vinda dos migrantes são a falta de terra para plantar e criar animais, a falta de trabalho, substituição do trabalho humano pelas máquinas, secas e pragas que destroem as plantações e matam os animais. Então, foram esses diversos fatores que fizeram com que várias pessoas mudassem de um lugar para o outro, ou seja, migrassem de um lugar para o outro. Então, nos anos de 1950 e 1960, quando a industrialização se tornou acelerada no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, muitas pessoas do Nordeste, que é a nossa região, e do norte de Minas Gerais deixaram os lugares onde viviam em busca de melhores condições de vida. Nessa época, cerca de 200 mil pessoas se deslocaram anualmente do Nordeste para o Sudeste e o Sul. Ao se estabelecerem na capital paulista e em outros grandes centros urbanos, essas pessoas enfrentaram muitas dificuldades, como o preço dos aluguéis, a distância entre o local de moradia e o trabalho e o alto custo de vida das cidades. Então, essas pessoas mudaram-se, pensando que ia ser algo bem melhor para elas, mas também passaram por muitas e muitas dificuldades. Mesmo assim, o fluxo de imigrantes aumentou nos anos 70. Em 1970 e 1980, principalmente por causa da exploração da construção civil. Então, como o Sudeste, em especial o estado de São Paulo, foi o lugar onde teve maior crescimento em indústrias e também a construção civil, fez com que todo o resto da população brasileira criasse um olhar diferenciado para esse local. Então, essas pessoas começaram a migrar. Por isso que hoje São Paulo é uma cidade muito, muito populosa do nosso país. Mas a migração de pessoas não ocorreu somente para os centros industrializados. Nos anos de 1950, quando a cidade de Brasília começou a ser construída, milhares de pessoas saíram de seu estado no Nordeste e se mudaram para o Planalto Central, empregando-se como operários da construção civil. Eram chamados candangos e, em homenagem a eles, um monumento foi erguido na cidade. Então, a cidade de Brasília, a gente sabe que ela é bem novinha. E ela começou a ser construída nessa época, na época de 1950. Então, várias pessoas também começaram a migrar para Brasília
por causa da mão de obra. Eles começaram também a construir a cidade de Brasília. Então, por causa dessas pessoas, hoje existe um monumento chamado de candangos. São as pessoas, em homenagem às pessoas que foram aí ajudar a construção dessa cidade. Em 1960, quando Brasília foi inaugurada, mais de 58 mil pessoas de origem dos estados do Nordeste compunham a população da capital federal, o que representava cerca de 41% da população da cidade daquele ano. A busca por terras para cultivar também sempre motivou o deslocamento das populações. Na década de 1940, começou a migração de pessoas do Rio Grande do Sul para o oeste de Santa Catarina. Anos depois, esse deslocamento se expandiu para a região centro-oeste e norte, com os colonos do sul chegando em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. É grande o número de habitantes que mudam do campo para a cidade. Por isso, a população da área urbana, cidade, é maior que a população da área rural, que são os campos. A saída de pessoas da área rural para a área urbana chama-se êxodo rural. Então, quando uma pessoa que morava no sítio veio morar na cidade, isso acontece por conta de alguma dificuldade que ela encontra. Hoje, quem mora no sítio tem dificuldade em vários serviços, como saúde, educação, que são as escolas, e outros serviços essenciais para a vida do ser humano. Então, essas pessoas migram do sítio, que é a zona rural, para a cidade, que é a zona urbana. Então, essa migração chama-se êxodo rural. Em geral, as cidades não estão preparadas para receber os migrantes. Por isso, ao chegarem às cidades, eles enfrentam muitos problemas. Não é fácil a vida de quem migra, a vida de quem vai morar, está adaptado a um local e vai morar em outro. Não é? Eles vão esbarrar aí em costumes diferentes. A falta de emprego, porque eles não chegam direto para um local de trabalho, eles vão se acostumar a um modo de vida ao qual eles não estão acostumados. Por isso que o começo é sempre muito, muito difícil, não é? Mas quando as pessoas se adaptam, quando as pessoas conseguem um emprego, quando as pessoas vivem ali naquele meio, se acostumam àquele meio, então a vida torna-se mais fácil para algumas pessoas. Para outras continuam sendo mais difíceis e mais burocráticos, porque a gente está acostumado a uma vida e passa aí a viver de um modo completamente diferente, não é? Então, vamos aí responder um exercício bem facilzinho. Tem só duas questões. A primeira, em São Paulo, há um monumento que homenageia os imigrantes. Observe a imagem, leia a sua legenda e depois responda as perguntas. Você vai observar, ler e depois vai responder as perguntinhas A, B e C. Segundo, agora observe a foto a seguir. Leia a sua legenda e depois responda. Também tem uma legenda abaixo da foto. Você vai ler e depois vai responder as letrinhas A, B, C e D. Tá certo? Super fácil, do seu livrinho. Então, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo!